O que a gente está vendo no Brasil, a gente viu em outros lugares do mundo acontecendo ao longo. Foram recordes de calor, recordes de frio, recordes de neve, recordes de enchente, uma série de coisas ali que estão rolando pelo mundo e por isso que a gente tem que sair de ONU e falar do nosso quadro ambiental. Eu não sei nem por onde começar. Tá pegando fogo, bicho! Mas vamos lá. Vamos começar então pelo começo, já fazendo o gancho, né? Uhum. Porque, como disse o Gabriel, como a gente mencionou aqui, o nosso presidente fez um belíssimo discurso de defensor do meio ambiente nesse mundo desafiador. Só que o bicho está pegando para lá e para cá, então eu vou começar pelo nosso país, por São Paulo, né? A maior capital da América teve uma semana de muito calor, gente. A primavera chegou e trouxe temperaturas de até 37 graus e meio no fim de setembro. Senhora. Temperatura recorde no ano. Somado a isso, a secura, Putz, né? haja Muita meleca secura dura. e poluição. Então, assim, eu tô com medo, muito medo do que a gente vai ver no verão por aqui em São Paulo. A previsão diz que a gente ainda vai ter, nesse momento, um breve refresco. Aliás, acabou de cair um temporal aqui, Refrescou agora há bem. pouco. Mas logo depois, semana que vem, já o calor intenso está de volta. E além do calor, como eu disse para vocês, tem a poluição no estado. Os dados são recordes, tristes e chocantes, né, Manu? Vou fazer que nem o Gugu agora. Muito triste. Como vocês sabem, eu adoro calor. Adoro suar esse momento. Acorda de tarde daquela soneca assistindo Vale a Pena Ver de novo. É, tia Cotinha. Suando. Tia não tem Cotinha coisa gosta de melhor. acordar aqui suada depois do Vale a Pena Ver de novo. Ai, gente. Ai, Manuela. Mas essas ondas de calor mais intensas, frequentes e anormais são sinais nada bons do que está acontecendo. Como a Cecília já falou, São Paulo teve 2 recordes, os 2 do estado. O primeiro é que esse ano foram registrados os piores níveis de poluentes inaláveis da década, segundo dados da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. São partículas invisíveis que fazem mal à saúde e vêm de várias fontes, incluindo as queimadas. Em 2024, essas partículas ficaram até 51% acima da meta de qualidade do ar estipulada pela CETESB. E o segundo tem a ver justamente com as queimadas, né, Gabriel? Exatamente, Manu. Gente, faltam 3 meses para o fim do ano, mas o estado de São Paulo já registrou recorde histórico de queimadas para um ano. Os dados começaram a ser coletados em 1998, são quase 30 anos de material. E de lá para cá, nunca houve um número tão grande de focos de incêndio. E o César Soares, meteorologista do Climatempo, alerta. Até o final do ano isso deve aumentar, porque as condições vão seguir favoráveis para isso. Ou seja, muito calor e muita irregularidade nas chuvas. No Brasil inteiro, não só olhando para São Paulo, seguem os problemas. A gente superou em todo o país os 200 mil focos de incêndio, já bem acima dos 189 mil acumulados em todo o ano passado. E a gente bateu recorde em emissão de carbono, que é o gás que piora o efeito estufa e ajuda muito no desequilíbrio ambiental. E daí, muito está se falando da ligação do PCC com as queimadas. Vocês estão sendo perguntados por isso? Todo mundo vem assim, e o PCC? É o PCC que está botando fogo mesmo? Isso espalhou essa semana lindamente. Então, assim, gente, presta atenção na tia. Vem, vamos lá. Esqueçam um responsável. Vamos distinguir 2 coisas aqui. Foco de queimada e o alastramento do fogo. Um foco de queimada pode ou não se alastrar e se tornar um grande incêndio. Depende da condição para que isso aconteça. E o clima hoje no Brasil está perfeito para que o fogo se espalhe muito rápido. E também depende da eficiência em conter um foco inicial, o que claramente, e confirmado pelo presidente Lula, a gente não tem. A gente não tem brigadista e condição suficiente para conseguir conter focos de incêndio. Então, meu povo, se temos um grupo ou grupos criminosos articulados colocando fogo em tudo, o que isso mostra é que os nossos problemas e deficiências são muito maiores do que a gente pode imaginar. Investigações devem ser feitas e responsáveis por possíveis incêndios criminosos devem ser penalizados. Mas agora, nesse momento, agorinha, a preocupação tem que ser conter os incêndios. Sim. E o Brasil não está investindo em nada massivo nesse sentido. Não. É.
E é importante explicar para as pessoas que não existem dados precisos sobre as causas dos incêndios em todos os estados. Estudiosos calculam que é muito improvável que causas naturais estejam provocando esses incêndios. Elas são incomuns aqui no Brasil. E para estar se multiplicando desse jeito, ainda mais difícil. E o fato do Brasil ser um país tropical reduz ainda mais as chances. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar o seguinte: esse país é tropical, viu condições de deserto extremo desse ano. Aí como é que pode isso, gente? É chuva, é tropical, mas é deserto também. E aí haja nariz para aturar aqui o que a gente tem que sobreviver. O que faz a gente pensar justamente se as coisas não estão mudadas mesmo. Aí o Márcio mandou mais um superchat pra gente aqui. Que homem. Ele tá Obrigada, odiando a Márcia. gente? É uma crítica. Só mandando pergunta para chamar a atenção aqui. Qual a motivação desse povo que provoca incêndio deliberadamente? Boa pergunta. Acabar com Márcio. o governo. É isso. O governo alega que a grande motivação para que grupos criminosos estejam tacando fogo em tudo é descredibilizar o Brasil. Semana passada a gente trouxe a fala do Lula, dizendo que falaram inclusive no 7 de setembro, vamos botar fogo nesse país. Isso. Ele levou bem Ele literalmente levou ali, ao pé da letra. Coisa meio lusitana. Isso. Com todo respeito, a Com Paula todo Margarida respeito, que e aos sabe que nossos eles são... amigos portugueses maravilhosos. Todos. É que eles são Temos literais. até Eles são amigos literais. que Que são. são. Mas o ponto é que, Márcio, seria só para descredibilizar o Brasil. Então, o agro se coloca fora disso porque eles falam que não tem esse negócio de sair queimando assim. Todas as queimas promovidas pelo agro que possam acontecer, elas são controladas e feitas de uma determinada forma, justamente para não prejudicar o solo, porque senão eles devastam o solo também e eles também perdem. Então não seria interessante para eles botar na conta deles. Os grupos criminosos estariam agindo em benefício desse pessoal que estaria contra o governo atual. Mas assim, entendem o que a gente falou aqui? Se a intenção é descredibilizar o Brasil, eles estão conseguindo, porque o Brasil está mostrando uma baita de uma ineficiência para conter. A gente não tem compra de avião. O Brasil gastou 1 milhão para ir para Nova York na ONU, agora, como o Gabriel bem disse, com parte da comitiva. É isso, um terço da comitiva. Né? Mas só que a gente não compra avião com grande carregamento de produto que possa ser jogado na mata para conter incêndio. Então, É um fato. assim, se o objetivo é descredibilizar, parabéns. Os criminosos estão conseguindo e a gente não está conseguindo conter nem incêndio, nem criminoso. Parabéns para nós. Não, e tem as outras motivações também que vão para além dessa questão política, né? Que, Óbvio. Como a Isadora estava falando aqui, tem gente que quer acabar com a vegetação para depois fazer monocultura e criar gado. Enfim, as motivações são as mais variadas possíveis, né? Pode ter de tudo. Inclusive, pode ter gente querendo mesmo prejudicar o governo, Também. mas Não, pode uma ser. baita ação Tem coordenada. Mas Tudo é muita quanto é lado. coordenação. É isso que eu tô falando. Meio que no mundo inteiro também. Né? E aí, assim, os criminosos estão conseguindo uma baita organização, enquanto a gente tem uma baita desorganização. Poxa. Então, assim, gente, concentra aqui em mim. A gente está carente, neste momento, de 2 palavras, tá? Seja o que for, a gente está carente de 2 palavras. Investimento e comprometimento. E, possivelmente, ação eficiente de segurança, se a alegação principal são incêndios criminosos. Não tem o que discutir nesse sentido. E eu estava ouvindo agora há pouco que parece que a bancada do PT está vindo em cima da Marina Silva, xingando, dizendo que ela está muito acadêmica e pouco executiva. Isso que eu ia falar, que a Entendi. gente está carente de investimento e comprometimento e de ministro do meio ambiente. Mas aí é que tá. A bancada do PT está dizendo que não tem ministra do meio ambiente, enquanto a ministra do meio ambiente fica Tô defendendo o governo. Então, assim, a ideia é mais manchar a Marina mesmo. E é muito triste, porque é um revival de 2014 e o que tudo indicava, a Marina tinha aprendido a lição. Ela está se submetendo mas, de novo a uma humilhação mas pública só para que- defender painho, gente. Ela achou que ia ser ela estava sendo mais respeitada Tudo bem, dessa mas vez. não está, né? Não tá, Marina. Não ocorreu. E a gente tem que passar pelos Estados Unidos Ai, meu também Deus. para falar do furacão Helene. Fui bem? Helene mesmo, Perfeito. pode falar. Helene, que chegou à Flórida na noite de ontem com ventos de mais de 200 km por hora e, infelizmente, já deixou 3 mortos.
A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências já informou que o furacão vai atingir vários estados e pode ter um impacto significativo, já que esse pode ser o mais poderoso a atingir os Estados Unidos em mais de um ano. E também dos Estados Unidos vem uma outra notícia relacionada ao meio ambiente que vale a pena a gente contar aqui. O Procurador-Geral da Califórnia abriu um processo contra a gigante do petróleo ExxonMobil. Segundo ele, a empresa fez por décadas uma campanha enganosa de promessas de reciclagem. Ou seja, estimulou o uso de plástico e a poluição decorrente disso, mas nunca fez nada para conter as consequências. E pior, o procurador afirma também que por trás disso está o fato de que a empresa é uma das principais produtoras de um componente-chave usado para fabricar plásticos descartáveis. Eita. Os danos podem somar vários bilhões de dólares, nas palavras da autoridade. Vamos ver o quanto que isso vai se desenrolar, se a Exxon perde essa ação ou não. Mas é a primeira grande ação Sim, contra uma gigante, contra uma né? gigante relacionada A meio diretamente e à reciclagem. Sim, porque mais não é um especificamente, vazamento de isso. óleo, não é nada. Como é mais É comum. sobre vocês Promessas vazias. Promessas vazias. Só dando uma Ah. atualização do furacão. Tá. Tá. O furacão tocou a Flórida com muita força, como disse a Manu. Porque ele é furacão no mar, na hora que ele toca o solo, ele perde um pouquinho de força, e aí virou tempestade de categoria 4, numa escala que vai até 5. E aí, enfim, acabou provocando uma série de danos e tal. E ela está perdendo um pouco de força nesse momento, já foi rebaixada para a categoria 2, mas assim, ainda tem ventos de mais de 150 km por hora. Então, ainda pode provocar dano. Só antes do Gabriel também falar uma coisa, eu não sei se a minha amiga Ludmilla, que mora em Atlanta, tá ao vivo, mas eu vi no Instagram dela que ia passar também pela casa dela Eita. o furacão. Então, se ela tiver notícias atualizadas, ela falou que era hoje de manhã, 7 da manhã. Então, É que já passou pela Geórgia, né? sim. Já passou pela Geórgia, foi na Geórgia que ele perdeu muita força. Mas ainda deve subir mais um pouco. Então vamos dar uma olhada para ver o que acontece.